Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana aqui na TV Assembleia. Porque a TV Assembleia é o que liga. Programa Consciência Humana no canal aberto 16.1. Pela NET você assiste no canal 7, pela Sky no canal 316.1. E você pode assistir também pela tvassembleia.org. Assista a TV Assembleia, o melhor canal de educação, de cultura e de política do Brasil. TV Assembleia do Piauí. Programa Consciência Humana que vem debatendo a educação já há um bom tempo, né, discutindo a questão dos sábados sem aulas, dos sábados com aula, dos sábados revitalizados, daquilo que deve ser uma escola. Afinal de contas, teorias pelo mundo é o que não falta. E se existem teorias, existem estudos e existem pessoas que podem questionar, nós temos que dar voz e vez para que as pessoas possam acompanhar essas teorias. O que se debateu muito nos últimos programas foi a ideia de que as escolas têm que se abrir um pouco mais para projetos. Projetos ligados à história, à filosofia, à arte, ao esporte, à cultura de uma forma geral, à matemática, à física, à química, às ciências, ou seja, os projetos têm que fazer parte e que as aulas metódicas, aquelas aulas de sala de aula, onde o professor muitas vezes apenas reproduz o conteúdo didático programado, que elas possam dar vez também a muitos projetos onde o aluno seja protagonista e assim ele possa aprender ensinando, porque já existem pesquisas que comprovam a melhor forma de aprender é quando você ensina. Agora, é preciso oportunizar este momento. No programa dessa semana a gente vai tratar de um projeto muito especial que a gente já conversou sobre esse projeto aqui por duas oportunidades desde o princípio, com o professor Randall Vieira. Hoje nós temos aqui o Dr. Orlean Costa, que além de médico é um pesquisador da história do Brasil, da história das religiões e que também vai nos ajudar nesta reflexão. E eles vão trazer um projeto muito interessante sobre a Anne Frank, que é um exemplo para você que faz escola, não só para convidar o projeto Anne Frank presente, para participar de algum momento dentro da sua programação escolar, como é um exemplo para todos os professores de pequenos projetos, de que pequenas ideias podem se transformar em grandes acontecimentos. Dr. Orlean Costa e professor Randall Vieira, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, Dr. Orlean. Com muito gosto que eu venho aqui mais uma vez no seu programa, Deus. Obrigado, Dr. Orlean. Professor Randall Vieira. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Bom, o projeto Anne Frank Presente é um projeto que hoje já ganhou uma visibilidade, já tem uma história, ou seja, já não é um projeto que está no seu princípio, ele já conseguiu se enquadrar mais, é um projeto que já está sendo solicitado por universidades, por escolas, já está sendo aprovado em projetos de secretarias de educação, ou seja, ganhou uma dimensão muito forte. Como o Anne Frank Presente, nesse momento, se percebe diante das escolas e perante aos alunos? O projeto Anne Frank Presente, né, que foi idealizado pelo Randall Vieira, e depois eu adentrei, passei a fazer parte do projeto como palestrante. É um projeto recente, tem alguns anos, uns dois anos e meio, 3 anos, e ao longo desse tempo ele cresceu bastante, né? Não só a atuação dele em termos de atividades, como também a abrangência, que hoje ele já abrange todo o meio norte nacional. Está aqui no Piauí e no Maranhão, em diversos municípios. É um projeto que é voltado principalmente para a área da educação, né? Mas a sociedade como um todo já fez parte de algumas de nossas palestras, e o foco do projeto é pegar um exemplo de uma personagem histórica, que é a menina Judiane Frank, que foi uma das vítimas do Holocausto nazista, mesmo passando por cerca de 2 anos escondida com sua família, chegou a morrer, e a gente pega esse exemplo mostrando, combatendo coisas que às vezes ficam um pouquinho de lado da educação escolar, e até da educação doméstica também, que são as intolerâncias, né? E eu acho que esse é um dos focos, e o projeto Anne Frank Presente vem através de mim e do professor Randall a atuar nessa lacuna que a gente percebeu da educação formal. Professor Randall Vieira,
há 3 anos atrás você foi até a Holanda fazer uma pesquisa de corpo presente, por onde a Anne Frank esteve, por onde ela passou. Você foi até a Alemanha, visitou campos de concentração, você sentiu de perto um pouco da história que nós aqui lemos nos livros e das histórias que nós vamos aprendendo nas escolas. Diante disso, o professor Randall, que é formado em Geografia e que fazia uma pós-graduação em Direitos Humanos, abraça a causa de tornar a Anne Frank e o seu diário algo mais presente na vida das pessoas e principalmente dos mais jovens, no sentido de coibir uma atitude de intolerância, de continuação de uma intolerância no mundo e de apresentar possibilidades a esses jovens de que eles podem entrar para a história com aquilo que eles escrevem, com aquilo que eles fazem. O que esse projeto mudou no professor Randall? Muito. Primeiro, a gente trabalha a questão da conscientização, né, os males da intolerância e o incentivo à leitura através do diário, né, de Anne Frank, que é o livro onde a menina escreveu, um dos livros mais amados no mundo. Sem dúvida, é o maior documento psicológico do Holocausto, é o diário de Anne Frank. É por isso que incomoda muita gente, né? A corrente negacionista, revisionista, não gosta muito do diário, diz que o diário é fraude justamente por mostrar toda uma realidade do que aconteceu. Então, o que mudou na minha vida como cidadão, né? Hoje eu aprendi a lidar com certas questões que eu e muita gente, infelizmente, ainda não sabe lidar, né? Muitos exemplos os que a gente, nas escolas onde a gente anda, a gente se emociona com os alunos que passam por situações de intolerância, seja por causa da cor, seja por causa da orientação sexual, seja por causa do que está acontecendo, que é muito difícil atualmente, que é a questão política. Hoje é difícil você colocar numa rede virtual que vota em partido tal, que gosta que admira candidato tal, porque vem logo uma chuva de preconceito em cima de você. Então, o projeto que me muda é isso, ver essa visão. Não imaginava que ia crescer tanto. Hoje o Dr. Leão, um dos grandes estudiosos da história do Brasil, fala 7 idiomas, já traduziu vários livros, hoje veio enriquecer o projeto. Hoje nós temos trabalhos com Salgado Maranhão, uma das maiores referências do mundo, né, na poesia. Na Holanda pude conversar com pessoas que conviveram com Anne Frank, que passaram por campos de concentração. Fizemos um documentário com Nanette Koenig, a senhora Nanette Koenig, hoje com 88 anos, que foi amiga da Anne Frank, que estudou com Anne Frank no Liceu Judaico e a encontrou no campo de Bergen-Belsen. E o diário só existe por causa da senhora Nanette, porque o pai da Anne Frank, o único que sobreviveu, quando retornou, a procurou e perguntou se ele já tinha encontrado com a Anne Frank. Ela disse, a Anne Frank, no dia que nós nos encontramos, ela disse, Nanette, eu guardei um diário, e pegaram o meu diário, não sei o que foi que fizeram e tal. E eu gostaria não de lançar o diário, mas de organizar um livro, produzir um livro através do diário. É por isso que o diário de Anne Frank existe, por causa da senhora Nanette. Para a gente foi uma honra conversar pessoalmente com ela. E o que muda é isso, é a visão de respeitar o outro, é a visão de respeitar a cor do outro, a religião do outro, que é algo muito, muito perigoso, não só físico, mas como psíquico. É isso que muda. Doutor Leão, o conceito de tolerância, né? É muito engraçado o quanto que nós temos que falar disso até hoje. Ele é um conceito que ele ganha muita visibilidade no mundo a partir do século XVIII. Né? Quando ali você tem o iluminismo, né? Pessoas como Voltaire, que vão falar, o Voltaire inclusive tem um tratado sobre a tolerância. Tem uma célebre frase também. Eu posso até não concordar com o que você diz, mas defenderia até a morte o seu direito de falar. E é muito engraçado que uma frase como essa, posso até não concordar com o que você diz, mas defenderia até a morte o seu direito de falar, se nós trouxermos para essa realidade de hoje, parece que as pessoas continuam sem esse direito de falar, ninguém está defendendo o direito do outro se expressar, ou seja, na forma como Voltaire apresentava. E a tolerância, que naquele momento seria a aceitação de ideias que seriam divergentes para conversar, hoje em pleno século XXI, nós precisamos debater sobre isso. Quando você está trabalhando junto com o Randall, apresentando o projeto Anne Frank na escola, como é essa troca? O que você sente, né, dos alunos de uma forma geral e da própria escola quando você está lá dentro?
Bem, quando eu apresento, eu faço a parte introdutória das palestras e para chegar até a história da adolescente Anne Frank, eu cito um pouco da história dos judeus ao longo do tempo, que é uma história marcada por intolerâncias. Existiu um momento que existia um evento inquisitorial e perseguiu os judeus e outras religiões que eram consideradas heterodoxias, crimes sexuais, bigamia era considerado como um crime, feitiçaria. Então, assim, depois disso trago para o evento mais recente, né, que infelizmente dizimou milhões de pessoas, né, de judeus, cerca de 6 milhões de judeus. E a Anne Frank é uma dessas, né, uma dessas vítimas do nazismo. Mas o exemplo dela não diz respeito apenas a um só povo, porque não só o povo judeu sofreu com a Inquisição, não só o povo judeu sofreu com o Holocausto. Então, os exemplos de intolerância, eles nunca têm um alvo único, né? E à medida que a população se acovarda ou fica apática assistindo a mais um exemplo de intolerância, pode fazer com que aquilo se volte e distribua mais a sua raiva, o seu ódio para outras vítimas, para outros grupos. Na Inquisição foi assim, no Holocausto foi assim, ciganos foram perseguidos, inclusive existia no programa nazista um objetivo de extinguir, não só com os judeus, mas também com os ciganos, os antissociais, prostitutas, deficientes, prisioneiros políticos também tinham, e também foram vítimas disso. Então, assim, eu mostro que o exemplo não é só aquele. É como se a gente pegasse o Brasil atual, que o professor Randall já falou. Existe intolerância política, onde as pessoas mal conseguem sentar e discutir as ideias, se veem como inimigos mortais, né? Não se veem como pessoas que podem contribuir para a sociedade e simplesmente pensam diferentemente. A intolerância religiosa que a gente vê no nosso país, na nossa cidade, com praças sendo motivo de chacota, pessoas se colocando contrárias à praça porque representam uma fé diferente da população geral. A gente vê exemplos também de pessoas invadindo igrejas, quebrando imagens sagradas para os adeptos daquela religião. Então, assim, eu acho que o tema é mais presente do que nunca e a população, principalmente os estudantes que estão nas palestras, nem sempre eles percebem, a maior parte deles é de adolescentes, né, que é até uma coisa de tornar o exemplo da Anne Frank mais empático, nem sempre percebe que eles podem estar perpetrando essa intolerância, né? Nem sempre percebem. E ao se verem como os agentes, né, disso, eles caem na real. Às vezes, alguns deles relatam casos nos quais são vítimas, né? O pai às vezes não aceita a orientação sexual do filho, o pai às vezes não aceita o pensamento político do filho. Então, eles relatam bastantes casos e muitas das vezes bastante emocionados, né? Alguns já depressivos relatam que a leitura do diário, que é uma das coisas que o projeto também faz muito, é a promoção da leitura, a promoção da literatura como dessa literatura que não está adotada pela escola, né? Uma literatura à parte. E isso já por si só eu acho louvável e ela pode ser uma porta de entrada para outros livros, para outras leituras. Me lembro que a primeira escola com o Randall, inclusive, a gente fez uma parceria momentânea, foi no Colégio Procampus. Na época eu trabalhava no Colégio Procampus e no Colégio Sebrap. E quando nós levamos lá a proposta para que o Randall pudesse participar de alguns momentos extras, né, trazendo a sua experiência ao ir à Holanda e ao ter essa experiência de conviver nos lugares e com as pessoas, né, que até hoje estão
vivenciando os relatos daquela história. E a importância da presença do Randall, da explicação que ele dava da cultura holandesa, da cultura alemã, que existe hoje, do que eles pensam acerca daquilo que existiu no passado, do comportamento que eles traziam, foi uma coisa fenomenal para a escola, ou seja, os alunos encantados com o relato da cultura daqueles países que o Randall trazia e despertando a leitura para o Diário de Anne Frank de uma forma específica. Os alunos passaram a estudar, por exemplo, o IDH da Holanda, o IDH da Alemanha, a se assustar com os índices e as estatísticas desses índices de desenvolvimento humano desses respectivos países, né? A tentar entender por que isso ocorreu naquele tempo, por que esses países conseguiram vencer as consequências de uma guerra, conseguiram implantar um modelo de educação, um modelo de sociedade, mesmo diante de tanta destruição que ocorreu dentro da Segunda Guerra Mundial. E isso abriu possibilidades imensas de pesquisa, de orientação, de alunos que queriam escrever o seu próprio livro. Aí está a importância de um projeto que ele rompa com aquela estrutura arcaica de uma sala de aula que teima em fazer, né, do processo de ensino-aprendizagem apenas o processo de reprodução de um conteúdo programático. E aí, meu amigo, a sociedade pede reflexão, questionamento e quebra de paradigmas. E para isso é preciso parar para escutar e para poder pensar e repensar o papel da educação na vida das pessoas. Educação não é apenas ensinar a matemática, ensinar a física, a química, a filosofia, a arte. Isso é um processo de escolarização. Estamos de volta com o programa Consciência Humana. Nesse segundo bloco vamos continuar com o debate de um belo projeto, Anne Frank Presente, né? Um projeto que tem hoje o protagonismo do professor Randall Vieira e do Dr. Leandro Costa, que além de médico é estudioso em História do Brasil, é estudioso em História das Religiões, tem especialização nas duas áreas, ou seja, ele não é apenas um estudioso que está ali querendo falar daquele assunto, não. Ele é uma pessoa preparada para o assunto, poderia hoje ser um professor de História, mas profissionalmente ele é médico e vocacionalmente também ele trouxe essa habilidade com os estudos da História. E hoje nós falamos da Anne Frank, né? Essa garotinha que ao longo da história deixou um legado importantíssimo para a humanidade, que é o legado de um diário que entra para a história da humanidade como um diário escrito por uma criança que vai relatar os seus sentimentos diante dos horrores da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, do nazismo, que nós vamos ter que sempre lembrar. Por quê? Porque, infelizmente, as atitudes que se relacionam à intolerância ainda estão presentes no nosso mundo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ainda é muito difícil para muitas pessoas aceitar a divergência, aceitar a diferença de opinião, de postura, de comportamento. Algumas pessoas ainda se irritam com aquilo que não faz parte delas, né? Que às vezes é uma roupa que o outro usa, é a cor do outro, é o jeito de sorrir, é o jeito de falar, é a ideia, é o andar, é o comportar-se do outro, que muitas vezes não está afetando ninguém, mas alguém resolveu antipatizar, resolveu dizer, não gosto disso. E aí acha que a liberdade de expressão simplesmente é detonar, atrapalhar a vida de alguém, porque ele criou uma certa antipatia. Nesse sentido, vai ser sempre necessário falar ainda sobre tolerância, sobre o que é de fato a liberdade de expressão e dialogar sobre isso. Professor Randall Vieira, a Nanette Blitz foi amiga da Anne Frank, está viva até hoje, você e o Dr. Leandro tiveram a oportunidade de conversar com ela. Qual o significado da Nanette para a história da Anne Frank hoje? A Nanette na minha visão, foi o momento mais importante do projeto Anne Frank Presente. Por quê? Entrei em campos de concentração, pesquisei a casa da Anne Frank, pesquisei pessoas que conviveram
mas que me diziam, lá no São Paulo, no seu país, tem uma senhora chamada com o nome Nanette Koenig, que ela foi amiga da Anne Frank, ela encontrou por algumas vezes, como eu já relatei, no campo de concentração. E falar com a Nanette, quando eu fui com o Dr. Leandro, que a gente fez uma entrevista aqui, colocando o dia 27 passado agora, é o dia em memória aos sobreviventes, né, do Holocausto, e é um dia de pensar, um dia de tristeza, por quê? Só lembrando nosso telespectador, o último dia, 27 de janeiro. Exatamente, é o dia em memória aos sobreviventes do Holocausto. Por que é um dia de reflexão? Porque é um dia que, infelizmente, aquilo que aconteceu durante o Holocausto, ceifar vidas, pelo que você acabou de falar, por não aceitar, não entender o outro, a diferença do outro, ainda existe. E a senhora Nanette, ela tem essa importância pelo diário. Conversar com ela foi algo, porque é como se eu como estudioso da Anne Frank, da vida da Anne Frank, li o diário com 16 anos, como muita gente me emocionei, como muita gente estou levando durante a minha vida, e falar com a senhora Nanette era como se estivesse estando de frente com a Anne Frank de alguma forma, porque foi muito emocionante. Então, ela nos colocou muito. Quando eu fiz uma pergunta sobre a questão dos negacionistas, aquelas pessoas que não acreditam no Holocausto, ou aqueles que dizem que aconteceu, mas não dessa forma, que é muita invenção, que é muita mentira. E ela me disse o seguinte: professor, eu amo o Brasil, adoro o Brasil, mas infelizmente vocês não sabem da história de vocês vão saber da minha, do que eu passei em 2 campos de concentração. Então foi algo fascinante nesse sentido, foi uma lição. E a importância dela é isso, mostrar hoje, professor Eliel, a gente tem um orgulho do projeto Anne Frank estar em Timon com a disciplina eletiva, em que toda terça-feira é trabalhado o diário de Anne Frank em sala de aula. Existe uma preocupação com a professora Janaína, o professor Custódio, que trabalha, que é o responsável, a professora de português e de história pela disciplina. A preocupação, o que eles me perguntavam? Foram vários encontros na biblioteca da Universidade Federal. Dá para trabalhar, professor Randall, o diário de Anne Frank, eu digo, infelizmente dá para trabalhar 3 anos, 4 anos, porque a intolerância está aí todos os dias, né? E aí a gente trabalha vídeo, um dia trabalha o racismo, outro dia. É grotesco, a gente vê, é triste a gente ver como um promotor hoje do nosso estado, promotor Francisco Jesus Lima, é discriminado, eu não lembro aqui o estado onde ele foi discriminado, onde ele foi convidado a participar de um evento e lá ele é discriminado porque o guarda não conseguiu, não acreditou que ele era um promotor de justiça. Não acreditou que ele era um promotor de justiça por causa da cor. Por causa do estereótipo. Isso. E ele, na ótica inclusive, ele está colocando nas redes sociais, está mostrando o mal que é. Por quê? Porque quando a gente sente, a gente vê que a coisa Então, a Nanette, a importância dela é essa. A gente fica muito feliz em saber que em José de Freitas tem uma disciplina que trabalha o diário de Anne Frank em sala de aula com a professora Rejane Carvalho, onde a gente foi fazer a doação de 40 diários, em que ela conseguiu com alguns amigos, em que em Timon o professor Gildeon Santos conseguiu comprar 40 diários. Hoje os adolescentes estudam o diário dentro da sala de aula. Então, hoje nós temos uma especialista, a Vanessa Bastos, que vai trabalhar com mediação com crianças. Era isso que faltava no projeto. Como trabalhar com criança. Eu, Oleano, não tinha esse suporte. E a Vanessa Bastos hoje ela vai fazer mediação de leitura com as crianças, falando da importância da leitura, mostrando o que é o diário de Anne Frank e no final pintando o rosto de crianças, onde a gente participou no Salijo, Salão do Livro de José de Freitas. Foi a primeira experiência e foi fantástico. Então a gente fica muito feliz por isso. Já que você falou um pouco da Nanette, vamos aí chamar um vídeo que você e o Dr. Orlean fizeram numa visita que vocês fizeram a São Paulo e tiveram a oportunidade de conversar com ela. Cadu, pode soltar o vídeo. Tem um momento no seu livro que é quando a senhora está saindo de Westerbork para Bergen-Belsen. E o trem para, a senhora vai caminhando para Bergen-Belsen e com seus pais e a senhora fala que naquele momento, porque o pai é o porto seguro do filho, não é isso? Mas a senhora fala no livro, a senhora relata que olhou para os pais e eles eram crianças tão assustadas quanto a senhora. Sim. Bom, a maioria, na verdade, não sobreviveu. Mas pior de tudo isso foi que quando eu fui morar com minha família na Inglaterra,
eles não permitiram que eu falasse algo sobre o Holocausto. E sabe por quê? Por quê? Eles não souberam lidar com isso. Eles achavam que sem falar seria melhor. Não. Eles não conseguiram lidar com o fato que a família toda tinha morrido. Eles não souberam lidar. Então eles achavam, não se fala, se esquece. Isso é besteira. Mas tinha uma prima minha que era contra isso. Eu falava, mas isso não é viável. Mas eu falei, deixa para lá. A senhora estudou com Anne Frank no Liceu Judaico e por algumas vezes a encontrou no campo de concentração Bergen-Belsen. Não, é Bergen-Belsen. Como foi o encontro? Ela já dizia do diário que queria publicar um livro, a senhora conta no livro? Ela me falou que, na verdade, que o diário que ela tinha escrito, ela queria usar como base do livro depois da guerra. Ela não ia publicar o diário. Quando ela não voltou mais, o pai foi o único desse grupo que sobreviveu, ele veio me ver, e ele falou comigo que desde que ele era o único que sobreviveu, e que eu achava, se ele publicasse o diário. Vai voltar? Bom, estamos de volta. Você viu um pouco aí da Nanete falando. Tem uma parte que eu anotei aqui. Não se fala, se esquece. É que ela vai colocar mesmo esse ponto. Não se fala, se esquece. Doutor Aléo? Eu não sabia como lidar com todo o trauma do Holocausto, né? Mas o que a gente vê hoje, a importância desse vídeo da senhora Nanete, haja vista o dia 27, o último, ter sido o dia em memória das vítimas do Holocausto, é que a literatura de testemunho, que é essa literatura de pessoas que passaram por eventos traumáticos e escrevem sobre ele, elas, e principalmente os eventos associados ao Holocausto, cada dia perde um sobrevivente do Holocausto, né? Essas pessoas estão a morrer e projetos como o Projeto Anne Frank Presente são necessários para fazer com que a voz dessas pessoas possam ecoar e atingir mais pessoas, para combater essa intolerância. Esse dia dessa entrevista com a senhora Nanete, a gente tinha acabado de sair de uma cerimônia na Câmara Municipal de São Paulo, quando eu e o professor Randall fomos condecorados com a comenda da Ordem Nacional do Mérito do Empreendedor Visconde de Mauá, que é da Ordem do Mérito Cívico e Cultural, uma comenda nacional, por conta desse empreendedorismo social, né? Aí fica um reconhecimento que já, como eu falei no princípio da entrevista, que a atuação é no meio norte do Brasil, né? Mas o reconhecimento já se estendeu, foi para o Sudeste e para a maior cidade da nossa nação. Bom, professor Randall e doutor Orlean, pelo trabalho que vocês foram lá fazer, pela viagem que já foi feita, que o Randall já relatou, pelas visitas que estão sendo feitas, como vocês colaboram aqui no sentido, o senhor citou até o professor Custódio, de História, Seu vizinho, né? Meu amigo de infância, né? Moramos juntos no Mucambinho, eu mais o Custódio, vi praticamente o Custódio nascer, sou um pouco mais velho do que ele, e vi todos os seus irmãos nascer. Um grande abraço para o Custódio, para toda a sua família. Como vocês podem colaborar, como o exemplo desse projeto pode colaborar para que escolas públicas e privadas, né, usando não só o Diário de Anne Frank, mas inúmeros outros livros e com iniciativas de leitura, possam modificar esse índice tão ruim que o nosso país enfrenta de ser um país de não leitores, né? Existe uma frase clássica que no Brasil se fala muito, que um país se faz com homens e livros, mas esses homens, eles têm os livros à sua disposição, porque hoje você fala assim, os livros são algo muito difícil. Pô, gente, as coisas melhoraram bastante nesse sentido, né? Ter a leitura, ter o acesso disso, por mais humilde que você seja, você vai ter esse acesso. Você pode ter uma dificuldade, mas quando você quer, ele está ali acessível.
E assim, como modificar essa realidade de um país que não lê? Professor Randall. Eu fico feliz hoje, através de pesquisas, hoje um dos livros mais vendidos no estado é o Diário de Anne Frank. Hoje a gente, eu, Dr. Leão, a gente compra para, infelizmente, essa é uma das grandes tristezas do projeto, é não poder levar um diário para cada aluno, dar um diário para cada aluno. A gente tem que comprar, infelizmente tem que, né, doutor Leandro, tem que fazer sorteios. Por quê? Porque não dá. E a gente se emociona quando a gente sente alunos que querem adquirir o livro e muitas vezes não tem condição financeira e falam, a gente manda deixar o livro depois, o professor leva o livro e tudo. Então, hoje, através das pesquisas que a gente faz nas livrarias, é um dos livros mais vendidos do estado do Piauí, é o Diário de Anne Frank, através do projeto. E o que é importante nisso? Hoje nós temos o Enem, nós temos o resultado do que é uma redação. Nós temos o reflexo dessa deficiência na leitura. E a gente fica feliz por quê? Porque o Diário de Anne Frank ele vai levar a outras leituras, não é? Assim como eu li a primeira vez o Diário de Anne Frank, eu fui ler depois Feliz Ano Velho, né? E aí eu fui lendo outros e outros livros. Eu sei que essa mesma base vai servir para outras e outras pessoas, para outros e outros alunos. Então, eu me sinto feliz em saber que o projeto, até porque é uma das causas do projeto, é trabalhar a questão da leitura em sala de aula. E eu fico muito feliz em saber que, de alguma forma, o projeto, hoje não é mais o projeto do Randall Vieira, do professor Randall Vieira, hoje é um projeto mais extenso, da professora Janaína, do professor Custódio, da professora Regiane Carvalho, da professora Nildes, lá em José de Freitas, que vestiram a camisa da menina Anne Frank, que estão aí participando ativamente. E isso me deixa muito feliz em saber que o resultado está aparecendo. Foram muitas palestras, professor Léo. Esse último semestre agora, do ano que passou, a gente fechou a agenda, porque foi muita... A gente mantém o projeto Anne Frank com as palestras nas escolas particulares, que a gente cobra um preço simbólico, um ingresso, que é para a gente poder manter o projeto, A escola pública a gente não cobra, a gente vai sem nenhum tipo de... A escola particular a gente cobra uma pequena taxa que é para poder manter, para poder comprar diários, para poder trabalhar o banner, para poder trabalhar toda uma estrutura que o projeto tem que ter. E a gente sonha, e a gente tem certeza que um dia a gente vai ter condições de dar um diário para cada aluno, né? De cada palestra em que a gente, como acontece em São Paulo, tem projetos em que cada aluno recebe um diário após a palestra. Bom, eu aproveito, né, esse exemplo que vocês trazem ao programa e dentro da discussão que nós estamos travando já sobre essa reflexão sobre a educação, eu deixo aqui algumas ideias que a gente possa pensar com um pouco mais de calma. Você que está acompanhando o programa Consciência Humana. Eu tenho dito constantemente em todos os canais de comunicação, debates que eu estou participando, uma seguinte pergunta. Por que as bibliotecas do Brasil, especialmente de Teresina, estão abertas nos horários comerciais e fechadas aos sábados, domingos, madrugadas? Por quê? A leitura não é um consumo comercial. A leitura faz parte de um ócio criativo, inteligente, é um momento particular, muitas vezes solitário, de alguém que vai agregar valor a si, em um país em que nós estamos tentando tornar a leitura um hábito, como é um hábito escovar dente, né, tomar banho, uma série de outras coisas. E aí a pergunta é, por que os senhores que são responsáveis por biblioteca não promovem uma revolução na cidade, no estado, no país, fazendo com que essas bibliotecas fiquem abertas aos sábados e aos domingos e usem a estrutura das secretarias de educação, de cultura, para que essas secretarias possam alocar pessoas que possam fazer rodas de leitura, projetos como esse da Anne Frank, que possam estar lá na biblioteca da Universidade Federal no domingo, onde os pais possam ter um domingo à tarde, onde o único entretenimento seja o futebol às 4 horas da tarde, e aí para tudo e só abre os bares, os restaurantes, os sambas e os forrós da vida. Nada contra isso. Mas por que não pode se ofertar uma outra coisa?
Por que aquela biblioteca não pode ser um referencial? Por que as escolas públicas fechadas aos finais de semana não podem estar abertas ao teatro, ao cinema, a uma série de outras coisas? O que está faltando? Qual é a dificuldade disso? Uma outra pergunta que eu faço os pais, de uma forma geral, cobram dos filhos que eles sejam grandes leitores, que eles sejam intelectuais. Não transfiram para as escolas dos filhos de vocês a responsabilidade de tornar os filhos de vocês amantes da leitura. Os filhos de vocês, os nossos filhos, as nossas crianças precisam dos nossos exemplos para que elas possam gostar de ler. Então os pais precisam fazer leitura. Os pais precisam começar, eu sei que todo mundo trabalha bastante, mas os pais precisam começar a ler. Os pais precisam começar a participar, dando o seu exemplo e não só esperando da escola. É evidente que para isso é preciso que haja mais tempo entre pais e filhos. E eu pergunto, por que as escolas não promovem uma inclusão maior dos pais, não chamam os pais para dentro das escolas e ofertam aos pais palestras de leitura e de várias situações que possam estar presentes? Tudo isso é para ser pensado. O programa Consciência Humana encerra aqui o segundo bloco. Já já estamos de volta para continuar esse debate sobre a Anne Frank, sobre leitura, sobre consciência. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, onde a gente vai debatendo sobre liberdade de expressão, tolerância, debatendo sobre educação, sobre projetos para a educação, projetos que podem alcançar um nível muito maior. Encerramos o bloco passado chamando a atenção da necessidade das bibliotecas públicas estarem abertas nos horários em que as pessoas estão em casa, para que elas possam se deslocar como um atrativo de vida para a biblioteca. Falamos que as escolas, de uma forma geral, privadas e públicas, devem fazer também projetos onde o seu público-alvo não seja só o aluno, mas o pai do aluno, né? Já que a escola também tem que promover esse engrandecimento, o aumento desse capital cultural e simbólico do pai, para que ele possa acompanhar o seu filho no processo de ensino-aprendizagem. Já que a educação não se dá apenas na sala de aula, se dá em casa, e é preciso uma cultura dentro de casa também. E às vezes a escola tem que estar presente junto ao pai, junto à mãe, para que ele possa dar a orientação necessária. E cabe à escola, sim, interferir nesse processo e mostrar ao pai também a sua perspectiva, abrir o seu projeto político-pedagógico, mostrar para as famílias, para que possa haver uma compreensão e um diálogo maior entre a comunidade escolar e os gestores da escola. E os professores tem que falar, tem que se pronunciar, tem que mostrar para os seus coordenadores o que é que estão sentindo, para que possam trabalhar com mais liberdade, porque são essencialmente pensadores. Então nós do programa Consciência Humana estamos debatendo e mostrando ao longo desse período, né, a possibilidade de uma quebra de paradigmas e uma educação de Teresina que não só seja muito boa pelos resultados do Enem, pelo ranking que se estabelece, porque uma ou outra escola fique das melhores do Brasil, mas porque seja uma instituição muito boa, porque promove à sociedade um cidadão cada vez melhor, capaz de conviver com os outros, capaz de ter competência para ser um grande profissional, mas acima de tudo ser um grande ser humano. Nós vamos chamar agora, no início desse bloco, a visão do grande poeta Salgado Maranhão acerca do projeto Anne Frank Presente. Vamos escutar um pouco o nosso Salgado Maranhão. Por aí tem muita coisa para ser feita, editar livros, palestrar em vários lugares e alertar, porque essa pedagogia deve ser permanente. Nós estamos sempre carentes de pedagogia, até porque tem poucos pedagogos do bem, são poucos. O mal se multiplica igual capim, mas o bem não. O bem é como árvore frutífera. Agora, o que é curioso na vida e que é salutar e nos deixa uma grande lição é que um minuto de verdade destrói séculos de mentira. Portanto, a gente, quando
se dedica ao bem, a fazer o bem, a discutir questões fundantes de transformação da vida humana para o lado edificante, a gente tem a oportunidade de ver resultados. Os resultados também acontecem. Nem sempre se multiplica na mesma proporção das coisas autodestrutivas, porque a estrutura das coisas negativas, visando apenas o mundo material, que está ao nível do entendimento do senso comum, as questões espirituais, as questões mais profundas, precisam de uma certa iniciação, daí a necessidade de pedagogia permanente. É difícil você trabalhar, mas nós não podemos falar de mérito, de coisas edificantes, que não dão trabalho. Se nós não gastarmos o nosso tempo com o ser humano, vamos gastar com o quê? Com as pedras? Não. Nosso trabalho é gastar o tempo com a vida humana. É para isso que vivemos e para isso que estamos aqui. É trabalhar, porque conquistar espaço humano. O espaço físico é muito importante, mas o espaço humano é muito mais importante. Porque o espaço humano é dinâmico. Aonde você conquista uma pessoa, ela leva aquele saber, aquela experiência para outros. Te amo e o tempo não varreu isso de mim. Por isso estou partido e tão forte assim. O amor fez parte de tudo que nos guiou. Na inocência cega, no risco das palavras. Para encerrar esse breve depoimento, eu queria falar um poema que reflete esse espírito de superação a que aludi aqui nessa conversa. Chama-se Sentença. Faz muito tempo que eu venho nos currais deste comício, dando mingau de farinha para a mesma dor que me alinha ao lamaçal do hospício. E quem me cansa as canelas é que me rouba a cadeira. Eu sou quem surfa no trilho e ainda paga a passagem. Eu sou um número ímpar, só para sobrar na contagem. Por outro lado, em meu corpo, há uma parte que insiste, feito um caju que apodrece, mas a castanha resiste. Eu tenho os olhos na espreita e os bolsos cheios de pedras. Eu sou quem não se conforma com a sentença ou desfeita. Eu sou quem bagunça a norma. Eu sou quem morre e não deita. Eu tenho os olhos na espreita e os bolsos cheios de pedras. Eu sou quem não se conforma com a sentença ou desfeita. Eu sou quem bagunça a norma. Eu sou quem morre e não deita. De tudo que nos guiou. Eu fico emocionado vendo esse trabalho, esse depoimento do Salgado Maranhão que o Dr. Orlean Costa e o professor Randall Vieira conseguiram captar. Parabéns para vocês. Primeiro porque o amor que eu tenho pelo Salgado é uma coisa fora do comum. Um cara espetacular, que tem apoiado muito as iniciativas que muitas vezes elas não têm o patrocínio, o grande patrocínio, como o projeto Anifrego Presente, como o programa Consciência Humana, por exemplo. Sempre me ajudou bastante. Certo dia, conversando com o Salgado Maranhão, ainda no final de 2017, quando essa discussão do Sábado Sem Aula se iniciou, e eu cheguei para o Salgado e disse: Salgado, eu estou participando dessa discussão de uma forma total e estou dentro dela, e nas audiências, e nos áudios de WhatsApp, e na televisão. E eu estava meio preocupado, meio triste com as consequências dessa minha participação. E o Salgado me falou uma frase que eu nunca esqueci, Orlean e Randall, que ele diz o seguinte: Elielson, o mal sofre de insônia. E aquilo foi na minha cabeça, quando o Salgado disse aquilo, sabe, o mal sofre de insônia. Não se preocupe não, durma tranquilo que o mal sofre de insônia. E ele disse o seguinte: Elielson, não se preocupe em procurar as causas. As causas vão escolher seus corpos. E você será um deles e deve sempre se preparar para o momento da convocação. Salgado Maranhão. Então, aproveita que vai mandar um abraço ao Salgado e externar um pouco dessa emoção que as palavras do Salgado traz nesse momento para esse programa que a gente está gravando, com esses dois homens que de forma idealista, de forma
muito cheio de paixão, de convicção, no bom sentido da palavra. Organizaram o projeto Anne Frank Presente, cada um com a sua história, cada um com sua luta, e trouxeram para Teresina e para o Brasil, né, um projeto pioneiro de divulgação, não só de um livro, que todo mundo conhece, que muita gente trabalha, mas principalmente de compreender até onde esse livro consegue ir, o que ele consegue alcançar na mente de crianças, de jovens e de adultos, né? Hoje nós temos uma versão, doutor Leandro Costa, hoje feita para as crianças, né, para que possa ter mais, lúdico possa estar mais presente. Essa versão que é feita para crianças, que é um HQ, né, uma história em quadrinho, para aproximar esse público mais jovem, que eu acho interessante essa abordagem, que é o que a gente está fazendo agora, através da professora Vanessa, com a mediação de histórias, né, como também com as histórias em quadrinhos. Inclusive o projeto Anne Frank Presente já fez oficina de quadrinho, alguns estudantes de Timon que se propuseram a escrever a história da senhora Nanette em quadrinhos, que isso não tem, da Anne Frank já tem. É uma proposta interessante, por quê? Porque você atua sobre aquelas pessoas que provavelmente ainda não são intolerantes, que são as crianças. Quando a gente parte para as palestras para pessoas já de mais idade, para adolescentes ou para o público adulto, aí às vezes a gente já trabalha com intolerantes. Algumas das pessoas pode ser que sejam, ainda que de maneira que não seja evidente, mas que aqui e acolá cometam algum ato de intolerância. E isso não, é uma coisa preventiva, né? Digamos assim. E o objetivo máximo de captar o maior número de pessoas foi o que gerou a proposta dessa história em quadrinho com dois autores, Ari Folman e David Polonsky, né? São dois judeus que fizeram esse livro. Uma das coisas do projeto é alargar o campo de atuação, né? A gente tem as disciplinas eletivas, oficinas de mediação, oficinas de HQ, e eu acho que isso, inclusive, para a proposta do que você tem falado, do número excessivo de aulas, seria interessante, porque às vezes todos nós já fomos estudantes, os telespectadores também, e nem sempre a escola é percebida como um ambiente agradável. Por conta da cobrança, você tem sempre prova, tem sempre muitas aulas, às vezes você tem prova, aula, isso é levado para a universidade também, apesar de já ter maior liberdade, mas na formação da adolescência para a idade adulta, você tem uma cobrança muito grande. Eu acho que seriam interessantes projetos como o nosso, né? Tomara que existam outros, que abordem outros temas, que levem essas atividades, né? Que possam fazer com que os estudantes se interessem mais não só pelo lado formal da educação, né? Porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, nós não podemos ser tão pragmáticos. Se fôssemos tão pragmáticos, a gente mataria quem não está produzindo, a gente faria um monte de absurdo. A gente é um ser humano precisa de uma formação humana. Assistindo o Salgado, a gente fica emocionado, né? Porque cada vez que a gente se encontra e dá um abraço no Salgado Maranhão é algo que mantém a alma, mantém o espírito, é místico, é diferente. E eu fico muito feliz que depois do trabalho que ele fez conosco, e eu disse: Salgado, meu amigo, o projeto Anne Frank Presente só agradece. Como retribuir? E ele disse: meu amigo, o projeto Anne Frank Presente tem crédito. E quando se tem crédito, não tem o que falar. E eu fiquei muito feliz por isso. E foi um momento mágico, né? Você conseguiu juntar isso. Eu não imaginava que ele ia estar lá. Eu, de repente, cheguei e estudei a obra do Salgado para poder entrar na Universidade Estadual. Então, foi um momento... Sol sanguíneo. Sol sanguíneo. Foi um momento único. É uma das pessoas que, não só pelo fato de ser um dos maiores escritores do Brasil, não só pelo fato, mas pela humildade, pela simplicidade, pela forma de colocar as palavras, de coração e como pessoa, melhor ainda, entendeu? Então, o que me fascina na poesia do Salgado é, além do poema do Salgado, é o homem, o ser humano,
o ser espiritual que ele é. Isso é fascinante. E isso é que nos dá, eu, doutor Leandro, a gente tem, assim como a gente tem amizade com você, isso é que nos dá o leque, isso é que nos mostra que a gente não está só. Porque o que às vezes nos torna fraco, nos torna a gente fica um pouco que medo, cansa, né? É que cansa a gente olhar, mas quando a gente vê que a gente não está só, que a gente tem onde agarrar, onde tocar, e que a gente tem pessoas que a gente vê que sonha, que luta, que idealiza e que corre, aí pronto, a gente consegue, isso nos mantém, isso é muito importante. Não, um dia um aluno me fez uma pergunta numa palestra, professor Anne Frank escreveu uma das frases mais lindas do mundo. Ela disse que apesar de tudo, ela ainda acreditava na bondade humana. E se ela tivesse sobrevivido depois dos campos de concentração, ela ainda acreditaria na bondade humana? Eu disse sim, porque a partir do dia que se você não acredita mais na bondade humana, você tem que sair do planeta Terra, não tem mais como viver. Então é isso, esse é o que a gente procura dizer. Apesar de todas as mazelas, apesar de todas as decepções, apesar de toda a conturbação que está aí, mas é importante amar, é importante... eu estava ouvindo uma frase do Amaral esse final de semana, um dos maiores artistas plásticos do mundo, ele diz: meu amigo, a gente tem que ter a esperança, porque sem ela a gente não sobrevive. Nós temos no Brasil hoje uma grande quantidade de palestrantes, de pensadores, né? Pessoas que se destacam e que muitas vezes a gente tem a oportunidade de ligar ali no YouTube e aí eu pego um Mário Sérgio Cortella, um Karnal, um Pondé, uma Márcia Tiburi, uma série de pessoas que tem suas palestras gravadas e a gente vai lá e pode assistir. E às vezes eu vejo uma série dessas pessoas que são renomadas no Brasil serem contratadas por grandes instituições, recebendo um valor altíssimo, né, para que eles possam vir ao Piauí e dar uma palestra. Me chama a atenção que os nossos, e o Salgado Maranhão, por exemplo, ele é nosso, ele é do Maranhão e é do Piauí, cidadão, ele é do Brasil, né? É um cidadão teresinense, cidadão piauiense. Muitas vezes aqueles que aqui trabalham, quando querem o Salgado para dar uma palestra, não oferecem, né, e aí eu posso falar pela amizade que tenho com ele, porque sei disso, não oferecem o cachê devido para um homem que ele vive da sua produção literária. O Salgado Maranhão não tem emprego público, o Salgado Maranhão não trabalha para empresa privada, o Salgado Maranhão é a própria empresa que se sustenta. Um dos maiores poetas do Brasil, reconhecido no mundo inteiro, aclamado ultimamente nos Estados Unidos, onde ele viaja constantemente, pago pelo governo americano, para publicar os seus livros que estão sendo traduzidos para a língua inglesa e para falar da sua poesia. E quando ele chega no Piauí, muitas vezes, né, ainda é preciso reconhecê-lo na devida proporção da conquista em que ele tem no mundo todo. Ou seja, e fica difícil. Sabe por que isso acontece, gente? Porque nós temos poucos professores de literatura adotando os livros do Salgado Maranhão nas escolas. Então sabe de quem é a culpa? É dos professores, que não adotam o livro. Ou é da culpa, né, daqueles coordenadores que impedem que os livros do Salgado, que os livros piauienses sejam adotados. Porque não vai cair no Enem o livro do Salgado, o livro de fulano ou cicrano. Não interessa só o Enem. Existe uma educação que tem que ser plena, na sua totalidade da palavra. Pode ficar à vontade, que eu gostaria só de falar, para alertar para as pessoas que o nosso projeto, ele pode ser encontrado nas redes sociais, no Facebook é Projeto Anne Frank Presente e no Instagram é Anne Frank Presente. Então, vocês podem acessar a todo o material que a gente tem de fotos e de vídeos e as palestras que serão feitas daqui em diante. E eu gostaria de dizer que projetos futuros, a gente objetiva entrevistar mais pessoas, mais sobreviventes do Holocausto e possivelmente, como o livro da Anne Frank, a primeira edição entrou em domínio público, fazer uma tradução a partir do holandês com um amigo conhecido nosso, para que a gente possa sanar esse problema da pouca distribuição de livros pelo projeto, né? Poderia distribuir os livros de e-book, né? O livro eletrônico, gratuitamente para as pessoas. Bom, eu queria agradecer ao professor Randall Vieira e ao doutor e professor Leandro Costa pela participação no programa Consciência Humana e agradecer a você que é nosso telespectador, a equipe da TV Assembleia que está sempre nos ajudando bastante. E a TV Assembleia, assistam a TV Assembleia, não só o Consciência Humana, todos os programas, toda a programação da TV Assembleia que tem muito a oferecer.
Todo dia, às 9 da noite, tem um programa cultural, né, sempre sendo exibido, finais de semana, durante o dia, filmes antigos, jornais interessantíssimos, debate de leis, ou seja, a nossa TV presta um grande serviço para a sociedade. TV Assembleia é o que liga, programa Consciência Humana, sempre com muita fé na bondade humana. Até a próxima semana, se Deus quiser.